Fala rapaziada do Gol de Ouro, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Prometi pra vocês que eu ia ser mais constante, e aqui estou eu. Nosso último vídeo foi na sexta-feira, e aqui estou eu mais uma vez pra gente fazer um vídeo que não podia ser outro vídeo. Final da Libertadores, decisão que aconteceu ontem entre Flamengo e Atlético Paranaense, vitória do Flamengo por 1 a 0, gol de Gabigol. Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero pedir, claro, para você se inscrever no canal, né, ativar o sininho para você receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Também quero pedir para você deixar o like nesse vídeo e, claro, comentar aqui sugestões de vídeo, comentar o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. E, claro, para você também compartilhar o vídeo, que é muito, 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 muito importante, porque você manda um sinalzinho ali para o algoritmo do YouTube de que o vídeo é relevante e ele vai começar a mandar o vídeo para mais pessoas e, claro, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, fechou? Vamos lá, vamos falar sobre o jogo Flamengo Atlético. Primeiro tempo, o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade na parte inicial. Eu acho que isso se deve a um ajuste do Filipão, só que é uma faca de dois gumes. O Filipão, ele acerta e erra na escalação ao mesmo tempo. Porque o Filipão ele monta uma equipe que conseguiria fazer uma pressão muito forte na saída de bola do Flamengo. Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque pressionaram muito a saída de bola do Flamengo e dificultaram algumas vezes a saída, fazendo com que o Flamengo às vezes tentasse sair jogando e a bola acabasse caindo no pé do Atlético no meio campo. Isso, durante os primeiros minutos, aconteceu com alguma frequência. O Atlético conseguiu ter o controle do meio campo nos primeiros minutos. Não é à toa que o time do Atlético teve as melhores chances dos primeiros 20 minutos de jogo, com o Vitinho e com o Alex Santana. A do Vitinho, o Santos faz uma bela defesa e o Alex Santana joga a bola na torcida do Flamengo, que estava atrás do gol do goleiro rubro-negro. Então, o Atlético conseguiu, nesse momento, pressionar e fazer o jogo. O jogo que parecia até aquele momento que era o jogo que o Atlético ia propor. Só que a partir dali, o Flamengo começa a trocar passes de um lado para o outro ali na saída e quebra a primeira linha do Atlético. E a partir daí o Atlético passa a não pressionar mais a saída de bola do Flamengo. O Atlético dificultou os primeiros 15 minutos e depois não pressionou mais a saída de bola do Flamengo. Não sei se não aguentou fisicamente ou se talvez essa não era a proposta do Atlético, e pelo fato de ser o início de jogo e a equipe aproveitou uma oportunidade ali de subir as linhas, a equipe foi. Mas não parecia que essa era a proposta do Atlético, subir as linhas e tentar pressionar o Flamengo. E aí o Flamengo começou a ter muito espaço para conseguir sair jogando. E o Atlético recuado se encaixava muito bem defensivamente e tentava sair em contra-ataque assustando o time do Flamengo. A questão é que o Atlético poderia ter tido talvez uma melhor sorte no jogo. Eu não gosto muito de usar esse termo. Eu acho que o Atlético poderia ter tido mais êxito nessa final se tivesse como proposta inicial pressionar a saída de bola do Flamengo, tentar jogar de uma forma mais ofensiva. Porque o Atlético causou mais dificuldades ao Flamengo quando fez isso nos primeiros 15 minutos do que quando tentou recuar e jogar no contra-ataque, que era o que praticamente todos os especialistas, todos os comentaristas falavam no pré-jogo, falavam sobre essa decisão e falavam: o Atlético tem que jogar compacto, fechadinho e tentar com uma chance buscar o contra-ataque. Não foi muito bem isso que deu certo no jogo. As melhores chances do Atlético foram quando o Atlético tentou atacar o Flamengo, tentou ser uma equipe propositiva. Mas na maior parte do tempo o Atlético foi uma equipe reativa. E aí a minha crítica ao Filipão é que quando o Atlético recuperava essa bola, o Atlético não tinha, na minha visão, um cara que conseguisse fazer essa ligação com um pouco mais de êxito, para conseguir ligar tanto o Vitinho, tanto o Vitor Roque ou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, na minha opinião, foi uma peça nula na partida. E aí eu acho que ele poderia talvez ter colocado o Canóbio, mas principalmente o Terãs. O Terãs, na minha visão, deveria ter sido titular. Por quê? Mesmo que ele jogasse talvez um pouco mais aberto pelo lado direito, ele poderia ter um esquema onde ele flutuasse da direita por dentro com muita facilidade, onde ele também teria uma facilidade muito grande de trazer o Vitor Roque e o Vitinho para se conectarem um pouco mais, e aí ele sendo um jogador vindo talvez um pouco mais de trás para conseguir articular. Porque quando o Atlético conseguisse recuperar a bola, ter um cara mais cerebral ali no meio para conseguir ligar o contra-ataque com mais facilidade. Isso não foi feito com muita frequência
no primeiro tempo. E eu acho que no segundo tempo, caso não tivesse a expulsão do Pedro Henrique, que a gente já vai comentar, nesse meu cenário isso poderia ser ainda mais eficaz, por conta de um Flamengo mais desgastado e por aí vai. Mas, dada essa proposta inicial que não foi feita, né, o Flamengo começa a ter controle da saída de bola, mas tinha muita dificuldade para penetrar a defesa do Atlético. Só que, com o tempo passando, o Flamengo tendo muita paciência, o Flamengo talvez um ponto forte do jogo do Flamengo contra o Atlético foi a paciência. O Flamengo não se desesperou em nenhum momento. O Flamengo tentou buscar a frieza, foi uma equipe que buscou trocar passes, não tentou se desesperar, dando muitos lançamentos sem sentido ou balões. Se o Flamengo dava um lançamento, era buscando o Pedro, tentando uma jogada que quebrasse a linha, mas quando não tinha uma opção, mas só quando não tinha uma opção para conseguir jogar de uma forma mais curta, ou seja, o Flamengo foi muito paciente nesse sentido. E aí, quando o Flamengo começa a ganhar campo, o Flamengo começa a não só ter a bola com uma facilidade muito grande na saída de bola, mas aos poucos foi começando a ter a bola com mais facilidade no meio campo, começando a ter a bola com mais facilidade na intermediária do Atlético. Foi gradual esse avanço territorial do Flamengo. E esse avanço territorial do Flamengo tem nome e sobrenome: Everton Ribeiro. Impressionante a atuação do camisa 7 do Flamengo nessa decisão. Jogou muita bola, mais uma vez. Segunda decisão em menos de 10 dias que o Everton Ribeiro joga o fino do fino. Impressionante que jogou o Everton Ribeiro. Na minha visão, foi o craque da partida. A Conmebol deu o prêmio de craque pro Gabigol, que fez o gol da final, decidiu a Libertadores, mas na minha visão, por influência no jogo, por um índice de erros baixo, né, praticamente participação em todas as jogadas ofensivas do Flamengo, tanto no primeiro tanto no segundo tempo, eu acho que sem nenhuma dúvida que foi o Everton Ribeiro o craque do jogo. O Everton Ribeiro começou a procurar buscar jogo, dominar aquele arranque que ele tem, né, de tentar carregar a bola ao máximo e buscar o passe. Ele conseguiu fazer isso. Esse avanço territorial do Flamengo também foi muito, muito importante. Movimentações, tabelas, né, que é assim como saiu o gol do Flamengo. Só que o Flamengo ainda assim tinha um pouco de dificuldade. O jogo do Flamengo estava muito pelo lado direito. O Flamengo tinha pouco jogo pelo lado esquerdo. Porque o Kelvin estava fazendo uma marcação muito boa no Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, em alguns momentos, não conseguia fazer um avanço como ele gosta de fazer. Seja ele por dentro, seja ele um pouco por fora. O Felipe Luiz ficou quase como um terceiro zagueiro, dificultando as ações ofensivas do Flamengo pelo lado esquerdo, no primeiro tempo. Por isso, talvez a gente tenha visto um Arrascaeta no primeiro tempo mais tímido, um Arrascaeta que teve que buscar muito jogo do meio para a direita. A gente viu o Arrascaeta pegando muita bola no lado direito, porque ele estava tentando fugir desse bloqueio ali do Kelvin e de uma marcação muito bem encaixada para aquele lado esquerdo, e o Flamengo encaixando mais o jogo pelo lado direito. Não é à toa também que o Pedro foi pouquíssimo participativo no primeiro tempo, né? Também estava caindo ali pelo lado esquerdo, o Gabigol saiu muito da área, ele teve muito mais ação no primeiro tempo. Apesar de errar muitos gestos técnicos, ele teve muito mais ação na primeira etapa. E aí você tem um Flamengo que concentra suas jogadas pelo lado direito. Quando o Felipe Luiz se lesiona e pede para sair e coloca o Ayrton Lucas, a ideia, na minha visão, era que o Flamengo ia ter muito mais profundidade pelo lado esquerdo. O Flamengo ia conseguir quebrar esse bloqueio. Porque se o Kelvin tenta fazer uma marcação tão avançada no Ayrton Lucas como ele fazia no Felipe Luiz, ele ia dar muito espaço nas costas. E o Ayrton Lucas é impressionantemente rápido, né? Que ele é conhecido como raio, né, pela torcida do Flamengo. Ele é muito rápido. Então a chance dele tomar uma bola nas costas e gerar uma chance clara de gol para o Flamengo era grande. Então, a partir da entrada do Ayrton Lucas, a marcação dá uma mudada e o Kelvin começa a ter um pouco mais de receio de marcar o Ayrton tão em cima. E o Flamengo ganha também território aí, porque o Ayrton começa a fazer uma profundidade muito grande. Tem um determinado momento do jogo que o Flamengo fica com o Rodinei muito aberto na direita, o Gabigol ali naquela faixa como um atacante pelo lado direito, mas bem aberto, o Pedro centralizado, o Arrascaeta caindo entre esse atacante pela esquerda e o meia atacante, o Ayrton Lucas como ponta esquerda. O Flamengo formou praticamente uma linha ali na frente, o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Thiago Maia quase como os articuladores do jogo, Everton Ribeiro e João Gomes à frente, tentando se movimentar para gerar espaço de passe.
Por que isso? Rodinei e Ayrton tentavam esticar os máximos, ao máximo, perdão, os laterais do Atlético para gerar território do Flamengo, tentar o Flamengo ganhar campo, conseguir ser uma equipe que afunde o adversário para dentro da sua própria área. E o Flamengo começou a ter mais campo, mas não conseguia achar muitas soluções para conseguir entrar na área do Atlético e finalizar. Apesar de que o Flamengo conseguiu em algumas bolas nas costas, mas aí pelo lado esquerdo, chegar com algum perigo. Mas as chances acabam sendo bloqueadas pela defesa. Foi assim com o Gabigol, que cruzou, a bola bateu no zagueiro. Foi assim com o Ayrton Lucas. Mas o Flamengo começou a ter um caminho. E aí, o Pedro Henrique, com uma falta ridícula pra cima do Gabriel, o Gabriel de costas, não ofereceu nenhum perigo, ele chega, cria um trator, toma um cartão amarelo, besta. Logo na sequência, ele dá um carrinho de um jogador de altíssima velocidade, um carrinho perigoso, porque tinha uma chance alta de erro, né, de acertar o jogador no caso. E foi o que aconteceu, toma o segundo amarelo, 2 amarelos claros, muito bem marcados pelo árbitro, expulsão merecida, e ele prejudica o Atlético. Ponto. Se o Atlético já estava começando a ter dificuldades no jogo, uma dificuldade não tão notória, mas que se encaminhava para um cenário de um domínio muito grande do Flamengo, isso foi elevado, né, com a expulsão do Pedro Henrique, porque o Atlético ia ter um jogador a menos na marcação. Mas imaginava-se que o Filipão já tinha colocado o Matheus Felipe para aquecer, o Matheus Felipe ia entrar no lugar de algum atacante do Atlético e a equipe ia se organizar defensivamente. Mas não foi isso. O Matheus Felipe não entrou de imediato. O Matheus Felipe entrou na segunda etapa, já que o jogo já estava, na teoria, acabando. Mas foi o tempo suficiente para o Flamengo levar o jogo para a direita, Everton Ribeiro e Rodinei fazerem a tabela, Everton Ribeiro ter uma boa chance, cruzar na área, e o Gabigol, no espaço onde deveria estar o Pedro Henrique, no caso, se o Matheus Felipe entrasse, onde o Matheus Felipe iria estar, o Gabigol aproveita e escora para o fundo do gol, fazendo o gol da partida. E aí o clima muda, o estádio enlouquece, Gabigol marca seu 29º gol na história da Libertadores, é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, empatou com o Luizão. Gabigol que a gente vai falar mais dele um pouco mais pra frente no vídeo. Mas aí o Flamengo abre o placar. E o Atlético, com 1 a menos, tem que sair muito mais pro jogo. Dá o intervalo, né? O Flamengo em uma vantagem boa. Esperava-se que o Flamengo talvez mantivesse a postura, mas também tinha aquele receio de acontecer mais ou menos como foi contra o Corinthians. O Flamengo voltar para a segunda etapa muito mais recuado. Mas não foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o Felipão coloca o Matheus Felipe no lugar do Alex Santana. Por quê? Muito provavelmente, se ele tivesse levado o 0 a 0 para o vestiário, ele ia tirar ou o Vitor Bueno ou o Vitinho. Muito provavelmente o Vitor Bueno, né? Ia tirar um dos 3 atacantes e ia colocar o Matheus Felipe. Mas com a necessidade do resultado, ele tira o meio-campista. E a partir daí, o Flamengo começa a ter um espaço descomunal para jogar. A impressão que dava era que se o Flamengo apertasse o passo, o Flamengo iria chegar ao segundo gol. O Flamengo, com troca de passes, que até com muita liberdade, o Flamengo chegava ao gol do Atlético. Né? Na tabela entre Arrascaeta e Everton Ribeiro, Arrascaeta deixa o Gabriel na cara do gol, o Gabriel bate, o Bento faz uma boa defesa. E isso começa a se tornar uma tônica. O Flamengo tem muito espaço, mas não acelera. Tenta ter o menor risco possível. O Atlético, quando tinha a bola, não conseguia ter o encaixe para conseguir acelerar e conseguir pegar um bom contra-ataque. E o Flamengo começa a ter muito domínio da partida. Né? O Atlético não assustou o Flamengo praticamente no momento, buscou soluções com substituições, com o Rômulo entrando na segunda etapa, com o Pablo, com o Canóbio, com o Terãs, mas somente o uruguaio, né, Davi Terãs, conseguiu êxito em assustar o Flamengo. Foi uma finalização de fora da área que o Santos solta, que quase o Canóbio completa para o gol se não fosse o Ayrton Lucas. É uma falta que o Terãs bate muito bem e o Santos faz uma boa defesa. Mas o Flamengo não sofreu muito. O Flamengo só volta a ter um jogo talvez de buscar mais, com mais velocidade, a tentar apertar mais o passo, quando faz as substituições. Quando entra o Vidal, o Cebolinha e o Vitor Hugo. Principalmente os últimos dois que estavam tentando colocar velocidade no jogo
do Flamengo. Mas o Flamengo passa o tempo, consegue controlar bem o jogo, não sofre sustos reais na partida e o árbitro apita sagra campeão da Libertadores. Considerações sobre essa partida, eu preciso falar sobre Gabigol. Inacreditável o que faz o senhor Gabriel Barbosa Almeida, né? 29º gol, como já falei, em Libertadores, maior artilheiro brasileiro na história, ao lado do Luizão. Só ele e Zico fizeram gols em finais de Libertadores com a camisa do Flamengo. 8 gols, 4 para cada. Mais uma vez, nessa geração, o Flamengo chega em 3 finais de Libertadores, só ele marca, como eu já disse. 2 contra o River, 1 contra o Palmeiras, 1 contra o Atlético Paranaense. 2 decisões de Libertadores colocadas por ele, né? 2 finais vencidas pelo Flamengo por ele, né? Impressionante a capacidade que o Gabriel tem de decidir. Chegou a seu 29º gol na temporada. Artilheiro do Flamengo na temporada ao lado do Pedro. Na temporada que para muitos ele era a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Não é a pior em números. Em números não é a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Mas ao mesmo tempo, o cara segue cravando. Segue marcando gols. Segue sendo decisivo. Segue sendo um jogador polivalente que abre mão da sua posição de camisa 9 como principal camisa 9 do time, como principal artilheiro, como a sua principal referência, para um outro jogador brilhar em prol do time. O Pedro assume essa função de camisa 9 artilheiro do Flamengo e o Gabigol passa a ser um segundo atacante, que às vezes é ponta, que às vezes é um camisa 10, que às vezes é um faz-tudo dentro do time do Flamengo. Uma peça essencial na engrenagem desse time do Dorival, que sente quando o Gabriel não entra em campo. É impressionante como o Gabigol está em todo o canto do campo. Ora você vê ele na ponta esquerda, ora na ponta direita, ora enfiado como centroavante, ora buscando o jogo com os volantes para poder ajudar a criação, ora na faixa central para conseguir dar o último passe. É impressionante a polivalência do Gabriel. Acho que é uma característica que poderia ajudar o Tite na Copa do Mundo, mas eu não acho que ele teria uma função tão importante assim na seleção. É apenas por característica. Eu acho que ter jogadores versáteis poderiam ajudar a seleção, mas ele está servindo ao Flamengo, está servindo muito bem. Eu acho que crava seu nome com certeza no top 3 da história do Flamengo. E eu acho que agora não há mais discussão que ele é top 3 da história do Flamengo. Talvez você veja um ou outro falando, mas eu acho que crava o nome. É muito difícil você colocar um jogador que decide 2 Libertadores para o seu time, das 3 que o Flamengo tem, ele decide 2, só ele marcando gol, sendo decisivo. É muito difícil você não colocar esse jogador. Vou fazer um vídeo que vai ao ar, se não na segunda, na terça-feira, sobre o tamanho do Gabigol na história do Flamengo, detalhando mais, dando números precisos, porque um jogador desse calibre merece um vídeo só para ele, ainda mais com mais um recorde quebrado, o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, mais um título para a conta e mais uma decisão na conta dele. Então é isso, rapaziada, quero agradecer se você assistiu até aqui, vídeo longo, foi um jogo onde, apesar de ter sido um jogo lento, para muitos chato, para muitos ruim, foi um jogo onde teve muita coisa para comentar, muita coisa para falar, afinal é final. E é isso, quero pedir para você deixar seu like mais uma vez, também comentar aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, vamos aí, se você discordar, comenta aqui embaixo no que você discorda, para a gente também poder gerar um debate que só enriquece, né, o futebol, esse esporte que a gente tanto ama. Também quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação toda vez que sair vídeo novo. E claro, nos seguir nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo, no Instagram e no Twitter. Se você quiser acompanhar tudo sobre futebol nacional e internacional, tem no nosso Instagram, tem no nosso Twitter, né? A gente faz um trabalho espetacular. E é isso, rapaziada, tamo junto. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Saudações rubro-negras, né, que estão curtindo aí essa grande final que aconteceu, que o Flamengo conquistou o título, estão curtindo aí até agora. Então, saudações rubro-negras, parabéns pelo título rubro-negros. O Flamengo é tri da América e é isso.
Tamo junto, um abraço, valeu!